Beleza. Boa noite, boa noite. Caraca, primeira vez na vida que uma turma de primeira fala boa noite na moral. É mesmo. E normalmente o cara tá cansado de trabalhar. Boa noite, porra, boa noite, né? Aí o outro olha pro lado, porra, começa logo a aula, né? Normal. Vamos lá, gente. Eu sou o professor Pedro Henrique, dou aula de português aqui no Curso Valor, na equipe do Curso Valor. É uma felicidade absurda em fazer parte da equipe do Curso Valor. Sejam bem-vindos à casa. Como eu falei, eu sou professor de português, né? Então, matéria que muitos não gostam. O cara fica naquela onda de, português é uma porcaria. Tá, bom, notícia boa, né? O seu edital veio diferente, não veio? Aí muita gente, caraca, e agora, o que eu vou fazer? Ferrou, né? Não veio muito diferente, não. Ele mudou a nomenclatura, mudou o nome de uma coisa, botou outra. Mas no fundo, o que mudou gira em torno de 10%, talvez. Nada mais que isso não. Só vou pegar nas duas últimas aulas um pouquinho mais pesado em semântica e tal, mais conjunção, mais elementos de coesão e coerência, enfim. A gente vai dar uma caprichada, vou pesar a mão ali, mesmo tendo aí como referência a última prova de domingo agora da Liquigás. Vocês viram a prova, não? Então, vou trazer a prova do Liquigás aqui para a sala de aula também. A gente vai bater um papo sobre ela. Na verdade, com a aula de hoje, que bizarro, né? Com a aula de hoje, que é verbo, você já vai conseguir fazer 4 questões da Liquigás, de 10. Se fosse a prova da Petrobras, sem ler texto, né? Se fosse a prova da Petrobras, lendo o texto e acertando só mais uma, já faz os 50%, né? Porque, português, 50%. Mas eu sei que muitos estão aqui, como eu já fiz uma vez. Eu falei assim, inglês não tem como. Pra mim, né? Eu não sei nem o verbo to be. A não ser que você estude com a Elaine Marques, aí você consegue, né? Milagre lá. Mas eu não consigo. Então o cara tenta se garantir em português. Cuidado, não é só isso não, né? Porque o peso todo em cima de mim, também não tem como, não faz, né? É muita responsabilidade. Com o curso de 6 aulas, eu vou falar tudo. Claro, eu vou perpassar por tudo. Eu vou aprofundar onde eu achar que, né, seja interessante lá, pela minha experiência de concurso, experiência de prova. Eu dou aula já há um tempinho, eu tenho 30 anos, né? Eu dou aula desde 19, fazendo 11 anos aí de aula preparatória para concurso público. Então, assim, tudo que falar aqui hoje, tudo, do BNDES, lá vale. Aqui a gente vai brigar para a Petrobras, a gente vai aprender a fazer coisas aqui, né? Concordância, hoje é verbo, tá? Concordância e tal, falar um pouco de regência, mas tudo que for falado aqui, com foco nas 6 aulas, vai ser para você passar na Petrobras. Passar. Mas, dá para aprender também. Então não fique só com essa, eu vou tirar lá 5 das 10, ou 6, ou 4, vou garantir 6 em inglês, Pedro, eu vou acertar o que eu puder. Não, vamos fazer para tirar 10 mesmo, na marra, né? Pedro, eu vou tirar 10, nem que eu tenha que olhar para o lado e colar, né? Mas, vamos tirar 10. Então, não tem jeito. Tirando 10 na Petrobras, você fica, bem preparado já, assim, meio caminho andado para o BNDES. O BNDES é uma prova um pouco mais técnica em língua portuguesa. Por quê? São 20 questões, 20 pontos na média final, papapá. Petrobras não. O pesado não vai ser o português. O pesado vai ser a específica, como sempre feito. Então eu só peço uma coisa ao aluno. Uma coisa. Não é para estudar pra cacete português, não. Mas, por favor, estude todo dia 10 minutinhos. Não quero 15, nem 20 não, só 10. 10 mesmo. Eu trabalho no telemarketing, tem 15 minutos de intervalo. Então pega 10, estuda português, só 10. Então assim, eu vou parar para fumar? Fuma. Lendo português, leva a mochila. 10 minutos, mas tem que ser de domingo a domingo. Mulher, tô com TPM, 10 minutos. Por quê? Porque você vai ter o contato diário e aquilo vai fazer parte da sua rotina. Em dezembro, você automaticamente vai estar pensando em língua portuguesa, falando língua portuguesa corretamente, que é o que o concurso cobra, a norma culta, sem perceber. Isso
Eu não tenho como fazer por você. Apresentar o que vai cair, eu vou apresentar, vai cair. Agora, o que não dá é o aluno chegar e falar assim, isso me dá, porra, caraca, eu fico muito chateado. Porra, Pedro, o cara vem assim, e o pior que você falou? Porra, não podia ter falado assim, porra, e o melhor é que você falou, e eu tirei 10. Vai cair o que eu vou falar, vai, a não ser que a 6 Gran Rio mude radicalmente a sua característica. Tudo que for falado aqui vai ser focando o seu concurso. Então não pense que eu falarei coisa que não vai cair. Nada. Ah, professor, pode até não cair. Tá, mas tudo que eu vou falar na aula ou já caiu, ou eu acredito muito, muito que caia. Muito, muito. Beleza? Então vamos lá. Bom, começando aí o material, né? A gente tem aí transitividade verbal, a parte de concordância. Por que a gente precisa de transitividade verbal? Tem jeito. Transitividade verbal para falar de PIS e PA. Depois a gente, na sequência, fala de verbos impessoais, casos clássicos de concordância verbal, concordância nominal e um tema mistério, questão de prova. Eu coloquei 38 questões. Vamos lá, dependendo do ritmo da turma, a gente consegue. Vamos ver, né? Mas vamos trabalhar comigo. Você sabe que na língua portuguesa, tudo bem? Transitividade verbal é aquele momento que você estuda isso aqui, foi mal. É aquele momento que você estuda isso aqui, ó. Você até já ouviu falar disso, tá? O verbo, transitividade verbal, verbo. Vamos lá, gente. Quem já teve aula comigo, isso aqui não tem jeito, vai rever. Não tem como mudar isso. Ó, o verbo ele pode ser, participe da aula, hein? Transitivo ou o quê? Adorei a participação. Pô, maneiro, todo mundo participou bem. Caramba, empolgação total. Boa noite foi pro brejo, ó. De novo. O verbo, ele pode ser transitivo ou o quê? Intransitivo. Transitivo, ele pode ser transitivo direto e transitivo o quê? Indireto. Então, olha só, é claro que eu vou ter que saber pra caramba, transitivo direto e transitivo indireto. Eu não vou entrar muito na linha do verbo de ligação, porque ele não vem caindo, né? Faz tempo. Existe também o verbo que é transitivo ao mesmo tempo, chamado de bitransitivo, tá? Ele é transitivo direto e o quê? Indireto. Mó doideira isso aqui também, né? Enfim, mó doideira. Mas eu preciso disso muito. Vai ajudar na crase, regência, até na pronome, tudo. Essa primeira parte aqui, meu Deus do céu. Dominei, tô bem na fita. Verbo transitivo direto e indireto. E tem o verbo que liga, chamado de verbo de ligação. Cada um tem a sua particularidade, papapá. Vou dar um exemplo aqui de cada, pra gente tentar raciocinar da mesma forma. Primeiro nivelamento mesmo. Bota aqui, ó, Pedro comprou livros. Tá legal? Ó, Pedro necessita de livros. Pedro morreu. Isso aqui ajuda até na pontuação, hein? Nossa, se você souber isso aqui já, pô, me dá um adianto. Pedro entregou. Entregou o livro, pode dar, o livro ao aluno. Pedro é alegre. Né? Uma vez eu conversando com a Helena, eu falei assim, Helena, eu sou gay. Ela, que bom, meu filho. Porque eu tinha aprendido que gay é alegre. Eu não sou homossexual, eu sou gay. Você é gay? Deixa eu perguntar pra cara. Você é gay, não é? Aí, viu? Como é que fica na merda? Porra, eu sou gay, mandei assim, no meio do corredor, sou gay, Elaine, eu sou gay. É o maluco. É? Porra, né? Vamos que vamos. Então, ó, pego, ó, verbo transitivo, verbo intransitivo, direto e indireto. Como é que funciona isso? Primeiro, fale pra mim, qual é o verbo da frase que apareceu aqui? Qual é o verbo? Comprou, legal, comprou. Fala mesmo o verbo como apareceu aqui, tá? Vamos lá, qual é o verbo aqui? Necessita, legal. Qual o verbo?
Morreu. Parabéns, hein? Qual o verbo aqui? Entregou, entregou. E aqui? É. Legal. O verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Jogo rápido. O que eu vou falar aqui é regra. Claro que existem exceções, não tem jeito. Mas é regra. Vamos primeiro pegar a regra aí. Quando você fala em verbo transitivo, trânsito, não deixa de ser um movimento. É como se você estivesse na rua transitando, andando. Movimento de carro, movimento de pedestre, movimento, não sei porra. Movimento. Então, pensando no movimento, vamos começar lendo na ordem natural, que é da esquerda para a direita, e vamos chegar até aqui. Se a partir daqui eu tiver que andar, que transitar para entender a frase, ele é transitivo. Se eu puder parar, ele é intransitivo. Vou ilustrar. Ó, Pedro comprou livros. Chego aqui à sala, do nada, entro, não falo boa noite, não sei quem, porra, ninguém. Aí eu chego aqui e falo assim, galera, ó, Pedro comprou. Se eu entro aqui e falo só isso, Pedro comprou, eu estava transitando. A minha pergunta, cheguei ao verbo. Eu posso parar de transitar, que você já entendeu o que eu falei? Ou eu tenho que continuar transitando? Eu vou continuar. Livros. Transitei. Transitei? Então eu sou um verbo o quê? É isso. O verbo transitivo. Mesma coisa, Pedro necessita de livros, ó. Pedro necessita. Eu posso parar ou preciso continuar? Vou continuar, vou transitar, vou me movimentar. De livros. Beleza, se eu continuei, se eu transitei, eu sou um verbo intransitivo ou transitivo? Legal, legal. Aí todo mundo comigo. Quando eu falo, olha só, Pedro morreu. Eu preciso continuar ou eu posso parar? Se eu posso parar, participe. Ele pediu um complemento ou não? Não, vou começar a usar a linguagem técnica aos poucos. Então vamos lá, ele é transitivo ou ele é intransitivo? Legal, todo mundo está no mesmo barco. Vamos aprender junto, todo mundo. Vamos lá. O trânsito, ele pode ser um trânsito direto ou o trânsito pode ser um trânsito indireto. Havendo ali um obstáculo. Só que vamos lá, aprendendo hoje. Quando alguém falar em obstáculo na língua portuguesa, obstáculo para verbo, só tem um na vida da língua portuguesa, que é a preposição. Pedro, eu já se esqueci. Que é preposição mesmo? Né? Então vamos lá. Cara, preposição normalmente serve para ligar. Normalmente. Só que lá o seu edital veio, né? Sei lá, diferente. Veio um negócio bacana. Aí ele fala assim, no valor, né? Semântico e tal. Preposição, ela pode só ligar. Ou ela pode trazer um valor também. Um valor. Como assim um valor? Por exemplo, se eu falo assim, ó. Pedro morreu. Vou dar um exemplo com morreu. Pedro morreu. Se eu falo assim para você, ele morreu em São Paulo. Você automaticamente vai falar assim, poxa, esse em São Paulo dá uma ideia de quê? De tempo, modo, intensidade, preço, instrumento, companhia ou lugar? Porra, né? Não, Pedro morreu em São Paulo. Mas se eu falar assim, ó, Pedro morreu em agosto. Dá uma ideia de quê? De tempo. Pedro morreu de fome. Uns modo, causa, né? Modo, não, causa. Ele morreu por causa de quê? Da fome mesmo, né? Foi a causa da morte dele. Mas quem é que trouxe essa carga, essa semântica? Preposição. Quando a preposição ela tem uma carga semântica, ela interessa pra caramba na parte da interpretação textual e da semântica. Muito. Na hora de eu ler um texto, eu vou olhar a preposição, tem uma porrada, eu vou ter que olhar e falar assim, isso tem uma ideia de causa. Não, isso aqui, se tem causa, tem consequência. E relação de causa e efeito? Ele vai perguntar lá na questão de interpretação textual. Tudo por causa de uma preposição, de uma conjunção, enfim. Quando você tem um valor semântico, uma carga semântica, qualquer coisa que a preposição indique a você, ela tem um valor chamado de valor nocional. É um valor semântico. Mas aqui, ela não tem valor semântico algum. Nada. Eu não tenho esse ideia, não diga causa, tempo, lugar, modo, não diga porra nenhuma. Isso aqui só está aqui para ligar esta palavra a esta palavra. Que se eu tiro, vira linguagem de índio, ó. Aqui. Pedro necessita livros. Ó, ela não é.
Então eu só coloquei aquilo ali para ligar, pô. Só para ligar. Não tem outra questão ali não, só ligar. Aí eles chamam de valor, em vez de ser valor nocional, que é o que tem um valor semântico, eles chamam valor de relacional. Eles chamam esse valor de relacional para quê? Falar, só tem a relação de ligar mesmo. Só isso, mais nada. Então, por que eu falei disso, né, valor semântico? Porque eu quero que você comece a ler as coisas pensando no valor da preposição. Já que o seu edital, em regra, mudou, e nesses 10% que mudaram, né, eu acho que eles vão cobrar mais a semântica com preposição e com conjunção. Eu acho que vão cobrar mais, já cobravam, mas agora de forma um pouco mais expressiva. É o assim, a minha opinião é esta mesmo, tá? Então, olha só, quando você trabalha com isso aqui, que só tá para ligar, eu sei que ele foi exigido, o obstáculo, a preposição, ela foi exigida pelo verbo necessitar. Pô, Pedro, mas eu não enxergo isso com clareza. Eu não fico, porra, não consigo. Olha só, quando você pega uma aula, né, para concurso público, eu tenho um momento do entendimento e um momento do macetinho, né? Então isso aqui, ó, faz isso aqui, ó, vai facilitar um pouco e dinamizar a aula. Você pega a palavra quem e vai pronunciar o verbo 2 vezes no presente do indicativo mesmo, aquele tempo que você, pô, acha mais difícil. Ó, verbo e a resposta vai ser alguma coisa. Alguma coisa. Como assim, Pedro? Vai entender já já. Mas a resposta sendo alguma coisa, pode ser alguma coisa sem preposição e pode ser alguma coisa com preposição, do tipo a alguma coisa, de alguma coisa, em alguma coisa, por, para. Pedro, eu tenho que saber todas as preposições? Claro que não. Sabendo mais 5, 6, tá valendo. Na hora ela sai. Pode ter certeza, você não vai ficar na dúvida. Porra, isso aqui é preposição? Raríssimas situações, que a gente vai matar pela crase, mas não vejo isso como um empecilho, não. Então, ó, quando o verbo pede um complemento e o complemento vem sem obstáculo, ou seja, sem preposição, eu já vi que o trânsito é o trânsito o quê? Direto. Se o complemento vem com obstáculo, foi exigido com obstáculo, o trânsito é um trânsito o quê? Eu não tenho dúvida. Então, se o verbo pede alguma coisa sem preposição, bora, ele é um verbo transitivo direto, vem comigo. Se ele pede alguma coisa com preposição, a alguma coisa, de alguma coisa, por alguma coisa, ele é um verbo transitivo o quê? Indireto. Então, olha só comigo. Vamos pro verbo. Pedro comprou livros. Em vez de eu levantar no dia da prova e ficar lá, Pedro comprou, né? Não tem como, né? Não existe. Imagina você no dia da prova, caralho. Peraí, gente. Pedro comprou, pede não, porra, né? Você tem que ficar ali na porra da prova. Não tem espaço, é uma merda. Então, ó, comprar. Quem compra, vai. Então ele é um verbo transitivo o quê? Funciona mesmo, ó. Verbo necessitar. Quem necessita. Então ele é um verbo transitivo o quê? Verbo concordar. Quem concorda com alguma coisa. Quem discorda. Quem confia em alguma coisa. Legal. Quem morre. Ele é o verbo o quê? É mesmo, mas esse negócio funciona. Então deixa o teu estudo lá na hora da análise um pouco mais dinâmico. Vou confiar 100% naquilo. Não, vou deixar assim, né? Hoje sim, daqui a 1h30 eu vou contar uma outra historinha. Tá legal? Então, mas isso aqui é a Vera. Vamos fazer isso. Então, olha só. Pedro comprou livros. Então, se ele tem um verbo transitivo direto e Pedro necessita de livros, transitivo indireto, quando o verbo pede um complemento, aparecerá para ele um complemento verbal. Isso é muito importante, preste atenção. Complemento verbal, ele tem que ser exigido pelo verbo. Qual é o verbo que exige complemento verbal? Verbo intransitivo ou transitivo? De novo, complemento verbal é aquele que é exigido pelo verbo. Exigido. Qual o verbo que exige complemento? É o intransitivo ou é o transitivo? Beleza. Então, quantos tipos eu tenho? O transitivo e o transitivo? Então, se alguém falar na sua prova alguma coisa falando assim, complemento verbal,
Você tem que ter necessariamente ali na frase um verbo transitivo direto ou transitivo o quê? Indireto. Se ele falar assim, ó, Pedro morreu em São Paulo. Em São Paulo é um complemento verbal que traz uma ideia de lugar. Certo ou errado? Ah, mas na hora da prova dá até tremeria aqui, ó. De novo, ó. Não. Pedro morreu em São Paulo. Em São Paulo é um complemento verbal que traz uma ideia de lugar. Cara, é mesmo, em São Paulo, lugar. Inclusive, morei lá. Né? Porra, em São Paulo... Traz uma ideia de lugar? Mas é complemento verbal? Não, porque para ser complemento verbal tem que estar ligado a um verbo o quê? Que pode ser transitivo ou transitivo. Aí tem um nome. Aí o cara, não, olha que bizarro. Agora vamos ver se você consegue. O verbo transitivo pede um complemento transitivo. E a língua portuguesa chama de objeto, esse complemento. Agora trabalho difícil, hein? O objeto que completa a ideia do trânsito direto, porra, é chamado de objeto o quê? Esse foi foda, viu? Como é que você tá... Ó, vai. O objeto que completa o transitivo indireto, objeto o quê? Aí vem uma outra pergunta. Então, na língua portuguesa, o complemento verbal, chamado objeto direto, não possui preposição. Certo ou errado? Certo. Objeto indireto é um complemento verbal que possui preposição. Certo ou errado? Certo. Agora vamos mudar. O objeto direto é um complemento verbal que nunca, aí ele bota 3 vezes, nunca será preposicionado. Nunca. Certo ou errado? Ah, Pedro, eu vejo um nunca, não sei, marco errado e dane-se. Não pode ter medo do nunca, tem que ter respeito. A gente vai falar hoje o nunca pelo menos umas 4 vezes e vai valer. Sempre vai valer. Então é meio louco, mas tudo bem. Aqui não, realmente. Existe objeto direto, chamado de objeto direto o quê? Preposicionado. É uma loucura. O que é isso? Imagine a situação. Por que você chama o cara de objeto indireto? Porque apareceu preposição? Não. Porque o verbo é transitivo o quê? E por que o verbo é transitivo indireto? Porque apareceu preposição? Não. Porque ele exigiu a preposição. Ele exige. Quando você fala assim pra mim, eu gosto muito do McDonald's, eu chego ao McDonald's e falo assim, por favor, um Big Mac. Ela, tudo bem, eu 100 picles. Ela, tá bom. E vem como? Claro. Aí eu falo assim, minha filha, eu pedi? Não. Mas veio. É como se fosse assim, o verbo transitivo direto pede preposição? Pede ou não? Não, mas vem. Aí é objeto direto o quê? É um Big Mac com picles. Sacou? Não gosto daquela porra. Então vamos prestar atenção. Se eu falo assim, ó, olha que loucura. Se eu pego uma frase qualquer, aqui, ó, botar aqui, uma frase qualquer, eu até vou colocar esse símbolo aqui que eu gosto, ó. É um asterisco. Como é que é o nome dessa porra? Como é que é? Fala de novo. Não, fala na moral, pô. Asterisco. É ticô ou é cor? Foda, né? Você divide foda aí. Vamos lá. Você come um petístico? Pedro, não sai não, tá chuvisticando. Ninguém faz isso, olha só. Aster é estrela. Isco é diminutivo. Uma estrela pequena é um... Não é asterístico. Na verdade, ticô, porra nenhuma. Né? Ticô, asterístico. Então, né? Então você vai lá, pô, um petístico. Qual petístico que você tem? Porra, não existe isso. Ninguém fala essa merda, né? Não, mas não. Ninguém fala uma merda, nada a ver, mano. É porque não conhece, né? Porra, asterisco, fala estrelinha. É melhor essa merda. Porra, né? É igual aquela palavra escrota que todo mundo fala, vai. A palavra tá certa, leia. Como é que é? Viu? Ó. Aí o outro, K. Né? Vamos lá. Tá certa. Posso ler rúbrica? Posso ou não? Porque toda proparoxítona deve ser o quê? Pô, se eu digo que está certa e não tem acento, eu posso ler rúbrica? Se não sabe falar, fala que você vai dar o quê? Um visto. É melhor, para não fazer merda, mas é rubrica. A tônica tá aqui. Essa aqui. Vou dar uma rubrica, vou dar um visto, a mesma ideia. Então, asterisco, estrelinha, a mesma coisa. Então, quando você trabalha com asterisco, quando eu falo assim, olha, vem uma coisa importante. Quando eu falo assim, olha, Pedro comeu
comeu o bolo. Olha aqui. Pedro comeu o bolo. Bora. Normal. Verbo comer. Quem come, come. Horrível, horrível, horrível. Bora de novo. Quem come, come. Que eu escutei um maluco falar alguém. Ó. Verbo transitivo, direto. Vai. O bolo, objeto o quê? Objeto direto é um termo com ou sem preposição? Sem. Normal. Aí vem um poder de Deus e fala assim, parceiro. Quando fala assim, Pedro comeu o bolo, ele engordou? Como é que eu tô gordinho já mesmo? Mas vamos lá, ele engordou? Claro que engordou, porque ele comeu o bolo inteiro, todo. Não, mas eu quis dizer que eu comi um pedaço, mas você não disse. Não, mas eu quis dizer, porra, mas você não disse. Olha só, quero falar que comi um pedaço do bolo? Ó, aí vem, ó. Pedro comeu. Eu poderia falar um pedaço do bolo, seria mais fácil. Mas eu não quero falar, eu quero... Facebook, porra, ó. Pedro comeu... Imagina isso no Facebook, isso é foda. Pedro comeu do bolo. Pô, na moral, hoje eu vi uma parada assim, ó, por isso. Foi foda. Bizarro. Falei assim, pra animar a noite, né? Agora, se eu fui acessar o Facebook, a menina lá, não sei o que, por isso... Falei, porra, na moral, curte aí o curso, mano, vem pra cá. Eu pago pra você fazer, pelo amor de Deus, né? Fazer um bem a vida dela, né? Pelo amor de Deus, né? Tadinha. Eu saí como um petístico, com certeza. Ó, então, ó, verbo comer. Quem come, come. Continua comendo alguma coisa, ó. Verbo transitivo o quê? Direto. Pedro, verbo transitivo direto, pede, picles. Não, mas apareceu. Filho da mãe. Ele apareceu pra, porra, acabar com a tua vida. Não. Ele apareceu para indicar que o Pedro comeu um pedaço do bolo. Mulher. Quando é que a mulher tá preparada, rapaziada? Quando ela bebe o vinho ou do vinho? Preparada. Ela bebe o vinho, né? E tá... Você fala, burra. Né? Qualquer porra, com vinho é foda. Né? Mas cerveja demora, mas bota logo no vinho, ó. Pedro comeu do bolo. Objeto direto. Por que é objeto direto? Não vou mudar a vida do verbo, pô. Pelo amor de Deus, ele continua sendo transitivo direto. Ponto final. Só que ele é um objeto direto e aqui dentro tem uma preposição, ó. Aqui é de mais o. A preposição aqui. Então, objeto direto, pergunto, essa preposição, ela está aqui só para ligar? Igual aqui? Não. Então, olha aqui. Essa preposição traz ou não traz um valor semântico? Traz ou não traz? Que ideia que ela traz? Que ele comeu o quê? Um pedaço, uma parte, ideia partitiva, né? A gente chama assim, lá na prova, enfim, partitiva. Você não tem como, né? Você vai conseguir acertar. Ele vai escrever partitiva, você não vai precisar escrever partitiva. Ele vai colocar partitiva e você vai falar assim, é de partitiva, né? Você consegue fazer isso, com certeza. A dificuldade não é essa. Indica uma parte, um pedaço, qualquer coisa. Vai sair e no dia você vai fazer. Então, Pedro comeu do bolo é objeto direto preposicionado, por quê? Porque o verbo não pediu, mas apareceu. Eu me sinto no McDonald's, eu não quero picles. E vem a porra do picles lá. Aí eu fico, pô, mas por quê? Porque ela fez, pra acabar com a minha vida. Aí, ó, Pedro comeu do bolo, Pedro comeu o bolo, isso aqui tem uma diferença semântica? Tem, claro que tem. E quem trouxe a diferença semântica? A preposição, porra. É a preposição. Aqui, tem uma diferença semântica? Tem ou não tem? Tem. Em São Paulo é o lugar, em agosto já virou o tempo, de fome já é a causa. Quem é que traz isso? Preposição. Só que aqui é mais delicado, porque é objeto direto preposicionado. Volto então. Na língua portuguesa, o complemento verbal pode estar ligado a verbo intransitivo, certo ou errado? De novo, na língua portuguesa, o complemento verbal pode estar ligado a verbo intransitivo. Na língua portuguesa, o verbo transitivo direto exige objeto direto que nunca será preposicionado. Porque existe objeto direto? Tá, e objeto indireto na língua portuguesa é um complemento verbal exigido por um verbo transitivo indireto, certo ou errado? Objeto indireto é um complemento verbal exigido por um verbo transitivo indireto, certo ou errado? O objeto indireto é um complemento verbal que nunca será preposicionado.
O complemento verbal objeto indireto é um termo sempre preposicionado.